e depois de termos ouvido o Sr. Presidente da Junta e os respectivos membros da Assembleia de Freguesia de Nateda, eu vou anunciar que vão ser distribuídos uns pequenos papeizinhos para que as pessoas que queiram intervir o possam fazer. E o que é que têm que fazer? Escrevem nesses papeizinhos o nome e a respectiva morada e depois esses papeizinhos vão chegar à minha mão. Entretanto, eu depois chamarei a pessoa, através do papel, os papéis que me chegarem, a pessoa que deve intervir. E as vossas intervenções ficarão aqui registadas, como eu disse no início da minha intervenção, para uma proposta que será possivelmente aprovada na próxima Assembleia Extraordinária de Freguesia, que se realiza em dezembro. Eu peço ao Sr. Américo, se faz favor, que faça desta aula onde ele está, da minha ala direita, peço ao Sr. António que me faça isso da ala esquerda, se faz favor. E isto tudo em silêncio, claro que logicamente é preciso barulho, com ordem e com civismo. Enquanto isso acontece, vamos ouvir com muita atenção o nosso Presidente da Assembleia Municipal de Ovar, Dr. Manuel Malícia. Boa noite a todos. Eu prefiro falar aqui e não ser membro da Assembleia de Freguesia. Deixo que eu vou reeditar, não vou. O povo da Nateda ouve bem. Portanto, eu não ser membro da Assembleia de Freguesia, deixo que aquele espaço seja espaço de integração política. Eu aqui não estou nessa qualidade, eu estou aqui mais na qualidade de convidado e naturalmente agradeço. E a pergunta que alguns farão é porque é que eu estou aqui. Ponto 1. Saúdos a todos, peço desculpa, Sr. Presidente, saúdos a todos e na pessoa da Sra. Presidente, saúdos naturalmente todas as pessoas e nas pessoas que se encontram aqui nas primeiras filas, o Sr. Álvaro Ribeiro e o Sr. Padre Carantino, ao saudá-los a eles, estou a saudar de todos vocês. Qual é então a razão por que eu estou aqui? Sem entrar aqui em grandes pormenores, já foi dito, apenas gostava de enquadrar este documento. O que é que aqui está em causa? Foi dito que a Troika, o conjunto de senhores que vêm do estrangeiro para financiar a economia portuguesa, fizeram um conjunto de imposições. Isso não é verdade. Não há imposição nenhuma de nenhuma Troika. O que há é um acordo negociado. Há um acordo negociado com o anterior governo, para falarmos de verdade, não há nada aqui, para a gente estar nesta sala é inteligente e sabe quando falamos de verdade e quando não falamos. Houve, para haver uma ajuda financeira, houve um acordo com o governo e esse governo, depois, ao escutar alguns partidos, e depois de aos escutar esses partidos, naturalmente vocês também sabem quais são esses partidos, os partidos que participaram na agenda e os que não participaram, e, com base nesse acordo negocial, estabeleceu tudo. Esse documento não diz em lado nenhum que se devem extinguir freguesias. Não diz. O que diz é que deve haver uma reformulação do poder local, competindo ao governo em funções fazê-lo. Podia começar pelos municípios, podia começar pelas freguesias, podia começar por onde quiser. O que a Troika, o documento acordado entre o governo português, entre nós todos, o governo português representa-nos a todos, ainda que nós discordemos com o que esteja pontualmente lá. O que foi dito então é que esse acordo implica que haja uma reformulação do poder local. Nos meses de julho, agosto e setembro, está aqui este documento, eu acho que era importante que vocês conhecessem este documento. Este documento é um documento com muitas páginas, com relativamente poucas páginas, depois há aqui um pacotinho muito pequenino. Eu até sugiro que a Assembleia de Freguesia tire umas cópias disto, cola nos vídeos, ou arranja alguma espécie de papel de jornal de parede, e as pessoas interessadas vão ali rapidamente e consultam e veem se aquilo que os outros dizem
coincide com aquilo que eu penso. É importante que cada um de vocês faça o seu próprio juízo em nome da verdade. Então a sugestão que eu dava era que antes da Assembleia de Freguesia decidir o que quer que fosse, colocava ali num local visível, fotocopiando as partes da frente, onde entender, e as pessoas passavam, liam o documento. Podem fazê-lo também as pessoas que estiverem mais habilitadas, ou pedem aos filhos, ou pedem a quem entender, ou podendo trabalhar com isso, e hoje muita gente já sabe, podem perfeitamente ir ao site, à internet, escrevem documento verde da reforma da administração local, isto vem do gabinete do Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, clicam lá e veem o documento na parte para ver o que é que é isso. Então dizia eu, nos meses de julho, agosto e setembro, foi feito. Julho, agosto e setembro foi após as eleições. Julho, agosto e setembro. No final de setembro, chegou o documento e houve uma Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal foi constituída uma comissão essa de que faz parte o vosso Presidente de Junta, ou seja, todos os Presidentes de Junta, eu próprio e um representante de cada um dos partidos com assento na Assembleia Municipal. Fizemos uma reunião, conversamos, analisamos o documento, fizemos depois uma segunda reunião, até para ver se havia algum entendimento, se algum dos Presidentes de Junta queria dialogar com os outros e equacionar os tais cenários que aqui foram já levantados. Se deve ir para ali, se deve ir para lá, ou seja, aquilo que eu, em jeito de brincadeira, digo, andavam uns à procura de noivo e outros à procura de noiva. Mas depois chegaram à conclusão que nem a noiva queria casar, nem o noivo queria casar, e ficaram todos solteiros. E como ficaram solteiros, e bem, ficaram solteiros, decidiu-se que era um dos princípios que ficou definido desde o início, era que o vosso Presidente de Junta assumiu isto, foi um dos que mais se bateu, era que não ia dizer em nome da freguesia de Maceda, não ia dizer o que é que a freguesia de Maceda devia fazer, não tinha a sua opinião, e ficou assim expresso, mas não ia nas costas das pessoas da freguesia negociar o que quer que fosse com os outros Presidentes de Junta. E isto foi entendido por todos os Presidentes. Então, ficou definido que até ao final do mês de novembro, todas as Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia, no método que quisessem, da forma que quisessem, iriam auscultar as suas populações. Na Freguesia de São João do Ovar, por exemplo, a Assembleia de Freguesia realizar-se-á no início de dezembro. Nós pedimos também que as Assembleias se fizessem durante o mês de novembro. Porquê? Porque compete à Assembleia Municipal, de acordo com o documento, compete à Assembleia Municipal, até final de janeiro, dar o seu parecer. Atenção! A Assembleia Municipal não vai decidir, porque a Assembleia não tem que decidir. A Assembleia Municipal tem que, ouvidas as populações, ouvidos os representantes, emitir um parecer sobre este. Ou seja, aquilo que na gíria jurídica e da administração se diz, este documento está em consulta pública até ao mês de janeiro, até ao final do mês de janeiro. Portanto, nós marcamos a Assembleia Municipal no dia 20 de janeiro. E nessa Assembleia iremos, então, emitir um documento, iremos lavrar um parecer que iremos mandar para o Governo. Atenção, que esse documento que sair da Assembleia Municipal é, obviamente, um documento que é apenas um parecer, não tem qualquer caráter de decisão. Portanto, a decisão não está na Câmara Municipal. A decisão não está noutro sítio, senão as populações pronunciarem e depois o Governo acatar ou não acatar aquilo que a população entende. Dizia, portanto, 20 de janeiro é a data que vamos fazer. E decidimos que até final de novembro as Assembleias de Freguesia se reunissem e entendessem, de que forma quisessem, que entendessem ou o que quisessem fazer, o que quisessem até ao final desta data. Mais dia, menos dia, portanto, é o que está a seguir. São João do Ovar, por exemplo,
está a fazer reuniões nos diversos lugares das freguesias nas coletividades. Arada, por exemplo, decidiu, e vai fazer a Assembleia de Freguesia mais adiante, no início de dezembro. Arada, por exemplo, na semana passada, portanto, sexta-feira passada, fez uma sessão deste género. Ouviu a população deste modo. A disso também fez uma reunião com os autárquicos para definir qual era o entendimento. Cortecassa, aqui ao lado, está a fazer reuniões dos membros, fez uma reunião na sexta-feira passada, para discutir o documento, e vai fazer reuniões com os membros eleitos e com outras pessoas que julgam ser importantes em termos de opinião. Eu acho que esta opção de dar oportunidade ao povo, àqueles que vivem na terra, de poderem participar desta discussão pública, é a melhor maneira. Sabem porquê? Porque quando eu fui eleito para a Assembleia, quando o vosso Presidente de Junta foi eleito, ou quando qualquer um destes senhores que aqui está foi eleito, quando se apresentaram às eleições, nunca disseram que iam defender a extinção desta freguesia. E porque nunca o disseram, e como isso nunca esteve equacionado, acho que não fazer sessões deste género, ou formas de auscultação da população, pode ser entendido, no limite, como uma forma de não representatividade, ou de não representação da vontade. Aqui decidiram fazer isto, eu saúdo, noutros sítios decidiram fazer de outro modo, o que importa é que haja discussão pública, que haja auscultação. Portanto, este é para responder à primeira pergunta, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou aqui para ouvir. Essencialmente para ouvir. Porquê? Porque fui convidado, muito obrigado, mas também quero levar para a decisão que a Assembleia Municipal tomar e para a minha própria decisão, também quero levar o maior número de informações. Porquê? Porque eu da Arada sei, já sei o que é que lá se passou, e sei que em Arada a posição foi unânime. Ninguém enterra a freguesia de Arada. Isto foi assumido pela população. Não há funeral da freguesia de Arada. E se alguém quiser fazer o funeral da freguesia de Arada, vai ter que ir lá tocar o sino, vai ter que pegar no caixão e vai ter que fazer o enterro. Porque em Arada ninguém vai enterrar ninguém. Portanto, isto foi assumido ali. Aqui, compete-nos a vocês também decidirem o que querem. Sobre o documento. Este documento, para que percebam, aponta como critério, e por isso é que vocês, era importante que o tivessem visto, alguns se calhar vocês já ouviram, aponta, como disse o vosso Presidente da Junta, para dois aspectos. E também aqui já foi dito. Há 3 freguesias que não se alteram. Para já. Ou seja, mantêm. Se porventura tiverem que receber freguesias, obviamente, de acordo com o documento, têm que também ser alteradas. O critério é o seguinte, e para que, se vos perguntarem, vieram numa sessão de esclarecimento, se vos perguntarem lá fora porquê é que isto está tudo a acontecer, vocês vão se limitarem a dizer, veio um documento verde, porque foi imposto e o governo tal, e a freguesia extinta. Não, é importante que as pessoas saibam. E o que é que diz o documento sobre esta matéria? O documento divide os municípios em 3 tipos. Há aqui um quadro aqui. Tem a ver com o número de habitantes por quilómetro quadrado. Primeiro critério, segundo critério, terceiro critério. Ovar entra aqui no segundo. Diria o documento, é este aqui. O cor-de-rosa. O critério implica que a freguesia de Ovar não mexe. Não mexe porquê? Porque Ovar tem 17.000 habitantes. 17.824 habitantes. E o que diz o documento é que as sedes de concelho que tenham um mínimo de 15.000 habitantes não sofrem qualquer alteração. Portanto, Ovar, cidade, não mexe porque tem 17.000 e tal habitantes e o critério é quem estiver acima de 15.000 não mexe. Vamos agora a São João de Ovar. São João de Ovar tem 6.258. Mas o que diz o documento é que as freguesias que tenham mais do que, ou melhor, que estejam numa área inferior a 3 km,
estão sujeitas a extinção. São João do Ovar tem 6.258 habitantes, mas, de acordo com o documento, está a uma distância de 1.200 metros, ou seja, não está superior a 3 km. Não estando superior a 3 km, é pré-extinto. A freguesia de Valga. A freguesia de Valga, que é o outro critério que aqui temos, em que se diz que tem que ter, no mínimo, 5.000 habitantes, e 5.000 habitantes, ou então, se tiver menos de 5.000 habitantes, tem que estar a 10 km. Neste caso, Valga tem 6.825 habitantes. E está apenas a 4 km. Mas como tem mais de 5.000, também não mexe. Esmoriz está a mais de 10 km, está a 10.500 metros e tem 11.400 habitantes. Então agora vamos aos casos de Arada, Maceda, Portugal e São Vicente. Estas 4 freguesias estão todas no mesmo critério. Ou seja, Arada tem 3.327 habitantes e está a uma distância de 6.300 metros. Portanto, está menos 10 e tem menos de 5.000 habitantes. Maceda, já foi dito, tem 3.534 e está a 8.100 metros. Cortegaça tem 3.823 habitantes e está a 9.000. 9 km. E São Vicente tem 2.313 e está a 7.000. Portanto, este é o critério primeiro. Se alguém vos perguntar porque é que Maceda vai ser extinta, porque obedece este critério. E no Conselho de Ovar o que acontece é isto. Portanto, isto implica uma ameaça para a continuidade das freguesias de Arada, Maceda, Portegaça, São João do Ovar e São Vicente Pereira. O que é que se pretende então com esta reforma? Ponto 1. Para mim é claro. E isso está assumido. Implica a extinção da freguesia tal como nós hoje aqui. Porquê? Porque no documento diz-se, a certa altura, que no caso das novas freguesias, ou seja, freguesias que resultarem de agrupamento, no caso das novas freguesias, a designação deverá ser definida, o nome, deve ser definido com base numa ampla discussão entre cidadãos e os seus representantes nos órgãos autárquicos de freguesia e municipais, devendo as propostas ser submetidas à Assembleia da República. Na prática, o que é que isto é? Na prática, a extinção da freguesia de Maceda e a sua fusão, tanto lá para norte como para o sul, como quiser, implica é que tem que haver um novo nome. Eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que, nesta bandeira, que aqui está, temos a Cruz de Malta e temos aqui as maçãs. E por isso temos Sonaldo Maceda, que é a origem de Malta e as questões relacionadas com esta velha tradição da maçã. Poderá ter este simbolismo que quiser. Agora, eu não percebo é como é que se pode dizer que o símbolo da vossa identidade, que é este que aqui está, pode depois resultar da fusão com outra freguesia. A norte, Cortegaça, não pertence à Ordem de Malta. A sul, Arada, pertenceu à Ordem de Malta. Mas Arada diz que não quer fundir-se com ninguém. Arada não quer ser extinta. Portanto, se não quer ser extinta, quer manter a sua identidade, eu não vejo que haja qualquer possibilidade de vocês aceitarem um dia juntar a freguesia de Arada e de Maceda e a freguesia passar a ser a Marada. Ou então, a Macarada ou a Macerada. Vocês riram-se. Ou seja, eu não percebo como é que neste documento se diz a identidade mantém-se. Há pessoas que me conhecem há muito tempo.
Há pessoas que conhecem a origem da minha família. Há pessoas que olham para mim e que dizem, até pela forma como eu caminho, dizem, olha, é o filho de Manuel Maurício. Dizem imediato, pela forma como eu caminho, a forma como tenho, como são os meus gestos. Agora imaginem se eu passava na rua e vocês diziam, ó Manel, olha o Manuel Maurício. E eu dizia, não, desculpa, eu agora sou Aníbal Moreira. E eu continuava a ser eu, exatamente eu, só mudava de nome. Isto é algo completamente inadmissível. Quando dizem a identidade mantém-se com todas as suas prerrogativas. É com os símbolos, é com o nome, é com a forma de ser e com a forma de estar. Ou seja, este documento tem algo que eu não percebo depois como é que se concretiza na prática. Dizem, o documento também diz, há aqui um conjunto de competências que vão ser definidas. Então, por que diabo é que já não disseram quais eram as competências? Quando algum de nós pede a alguém, a um empreiteiro, ou um arquiteto, ou a alguém para vir fazer uma obra lá à casa, não diz, olha, eu quero fazer a casa. Passa para aí e depois a gente conversa. Ninguém faz isto. Primeira coisa que nós temos que definir é, meus amigos, que eu quero que esta nova realidade funcione deste modo. Eu quero que tenha esta competência. Façam deste modo, assim. E depois há aqui também, neste momento, um aspecto que aqui as intervenções foram ditas. Não será exatamente com o mesmo registro que foram ditas. Porquê? Porque no documento diz-se que as transferências das competências que vêm para as freguesias serão aquelas que vêm dos municípios. E diz claramente, a transferência de competências do município para as freguesias deverá ser suportada exclusivamente pelo orçamento do município, mediante a reorientação da parte das verbas dos fundos municipais, mantendo sempre duas importantes premissas. O não aumento da despesa e o não aumento do número de funcionários. Meus amigos, sabem quanto é que custa a ajuda de freguesia de Nascera? Sabem quanto é que custa a Assembleia de Freguesia de Nascera? Se o problema é dinheiro, sabem quanto é que isso custa? Quanto é que recebe Nogueira? Por ano. 12 euros por cada uma das Assembleias. São 4. 12 euros. Isto custa, não chega a 500 euros. Acham que é por aqui que se vai poupar o dinheiro? Acham que é com 500 euros que se vai pagar a dívida de um país? Mas 500 euros, mais 500 euros, mais 500 euros. Não. O problema é que depois se vai criar aqui uma nova estrutura que vai ter custos, naturalmente. Se queriam mexer na questão financeira, faziam-no como já fizeram há muito tempo. Diziam assim, meus caros senhores, vocês querem servir a vossa freguesia. Sirvam a freguesia, mas atenção, não há dinheiro. Vocês não recebem nenhum total. Quanto é que você recebe no centro? 0. Quanto é que o senhor recebe na Colombófila? E é por isso que o senhor deixa de ir à Assembleia da Colombófila. É por isso que você deixa de ir no centro. Quanto é que você recebe nas confrarias? Quanto é que você paga às confrarias, seu padre? Nada. Ou seja, meus amigos, o que quero dizer é o seguinte: se queriam poupar dinheiro, poupavam onde? Poupavam nas questões importantes. As pessoas serviam na mesma coisa. Ou seja, a redução da despesa não se faz através da extinção de preços. Na minha perspectiva. Faz-se mexendo noutras questões que eu acho que poderiam mexer e não acabar com esse movimento. Sem querer avançar muito mais. O que eu quero demonstrar com isto é o seguinte: este documento, tal como está, primeiro, não dá garantias absolutamente nenhumas para o futuro das freguesias. Não dá garantias nenhumas em termos de competência do que virá a seguir. Não dá garantias de diminuição da despesa. E o último aspecto. Diz neste documento, e era importante que vocês dissem, que vocês dessem uma questão ao documento, diz, a determinada altura, em jeito de conclusão, que
Na organização do território, projeta-se encontrar um novo mapa administrativo, reduzindo significativamente o número de freguesias, dando-lhes escala, dimensão e novas competências, e apostando nas políticas de proximidade. Já foi dito. Como é que é possível, num futuro muito próximo, haver na mesma freguesia diversos serviços? Por exemplo, como é que é possível se juntarem Arada e Macedo? Acham que é possível que a mesma freguesia tenha esse auditório e o auditório de Arada? Acham que é possível que as unidades de saúde familiar, a unidade de saúde familiar que vai ser constituída e que vai juntar Arada, Macedo e Portugal, vai ter três instituições de saúde a funcionar? Vocês, aqui na freguesia, se eu vos dissesse, agora vai ser criada aqui uma instituição de saúde, uma vai ficar na Carvalheira, outra vai ficar na Ordem. Vocês dizem, mas para que duas na mesma freguesia? Era ou não era? Era exatamente. O que significa é que há um protocolo assinado entre a Câmara Municipal e a Administração Regional de Saúde, e esse protocolo diz: nenhuma das estações de saúde pode ser fechada. Podem abrir unidades de saúde familiar, mas nenhuma estação pode ser fechada. Significa, enquanto houver freguesias, não pode ser fechada. Então, se não pode ser fechada, acaba-se com a freguesia e a partir daí pode ser fechada. É, no limite, o que aqui está neste momento. Concluindo, para que vocês possam fazer as vossas leituras. Quando algumas pessoas também dizem que este documento é apenas para a gestão administrativa, a freguesia continua igual. A freguesia não mexe. O que vai acontecer é que depois vai haver uma entidade que gere isto tudo. Uma espécie de agrupamento de escola. Ou seja, a escola está ali, há uma escola, acontece aqui na cena, há um agrupamento de escolas de Arada e há um agrupamento de Macena, mas Arada, as escolas de Arada continuam só de Macena. É assim, não há. Ora, isto não é verdade. Eu recebi uma carta do Sr. Ministro que diz o seguinte. A carta é do dia 17 de outubro. E diz assim, falando de autarcas e tal, tem 17 de outubro. Estão aptos a viabilizar as diferentes soluções administrativas. E aqui tudo bem. Diferentes soluções administrativas. E diz a seguir, palavra de morte. E configurações territoriais. O que é uma configuração territorial? O Aníbal tem um terreno, eu tenho um terreno, a pessoa ali tem um terreno. Estamos os três, não temos mais. Mas eu sei o que é meu, ela sabe o que é dela, e o Aníbal sabe o que é meu. O que vamos fazer agora? Vamos fazer uma configuração territorial. Ou seja, aquilo que era teu deixa de ser teu, aquilo que é meu deixa de ser meu, aquilo que era pessoa ali deixa de ser dela. E vamos agora fazer um novo desenho do território. E isso implica o seguinte, implica de facto que não se trata apenas de uma solução de gestão administrativa, não se trata apenas da gestão do agrupamento, trata-se, na verdade, de um novo desenho das fronteiras das freguesias e a nova definição do território nacional, acabando com uns e avançando outros. Isto é o que está, esta é a minha leitura do filme. A opinião que a Assembleia de Freguesia de Macedo, a de Moriz, a de Ovar, a de São João de Ovar, tiverem, eu respeitá-la-ei enquanto Presidente da Assembleia Municipal. Mas também tenho direito a ter opinião. E a minha opinião é que há aqui muitas coisas que esclarecer. Este documento não é um documento a preto e branco. Se fosse a preto e branco, nós queríamos começar ao preto e começar ao branco. Neste aspecto, há aqui muitos pontos em que eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E não há respostas para isso. No período que vai seguir, certamente haverá questões que cada um deverá dizer. Eu espero não ter esquecido aqui nada, mas há uma coisa que não me esqueci. É que o sino está a tocar afinado para Macedo, Arada, Portugal, Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ovar, Dr. Manuel Malícia, que julgo eu, tenho quase a certeza,
esclareceu completamente a população da minha terra, os meus conterrâneos, o povo que aqui está.